A maior invenção do homem é a roda, né? A segunda é a roda de samba. É uma frase bonita, né? Que fica grudada na cabeça da gente. Essa eu ouvi na escola, né? Na escola de samba. Ainda era garoto, devia ter uns 6, 7 anos de idade. Tava ali no canto brincando com um pneu, que sempre ficava por ali. Tava empurrando ele de um lado pro outro. Aí tinha um pessoal afinando os instrumentos em volta de uma mesa. Tinha umas senhoras passando pra lá e pra cá, carregando um monte de cerveja, fantasia, vatapá. Aí vira e mexe, mexiam comigo, né? Que eu tava ali sozinho. Meu pai me levava pra lá todo domingo. Ele era uma das pessoas afinando os instrumentos. O instrumento dele... Portaria, bom dia. Ô, dona Ângela, tudo bom? Tá de folga hoje? Tá certo. É o pessoal da empresa que o seu Carlos contratou pra botar a câmera no prédio. Tá começando hoje o serviço aqui. Ixi, pior que vão espalhar a câmera em tudo quanto é lugar. Já tá uma entre sai de fio, ferramenta, fura-fura aqui só. Já tá uma sujeirada danada aqui na portaria. Tem que... não pode apoiar nada nessa mesa aí não. Pode tirar, por favor. Desculpa, dona Ângela. Pode falar. É segurança, né? Segurança, tem jeito. O pessoal tá com medo, né, dona Ângela? Querem se sentir mais seguro. Tá certo, eu acho. Ixi, com certeza vai mais de uma semana de serviço. Porque é muita câmera, dona Ângela. É muita câmera. Elevador, escada, hall de entrada, portaria, garagem. Só não vão botar a câmera dentro do apartamento da senhora. Mas de resto vai ter sim, Eu até peço desculpa de antemão pra senhora, viu? De atrapalhar sua folga, mas vai ter um barulhinho mais chato mesmo. Hoje eles estão aqui no térreo, só depois começa a subir os andares. Infelizmente calhou de ser na sua folga, mas é uma coisa boa pro prédio, né? Não pode subir nessa poltrona aí não, pode descer, por favor. Que é poltrona aí. Desculpa, dona Ângela, pode falar. Saiu, dona Neide saiu mais cedo. Aviso, com certeza avisa a senhora, vai fazer unha? Aproveitar a folga, né? Tá certo, bom é que lá em quarto andar fica mais longe do barulho também. Tá legal, dona Ângela, tá certo, bom dia pra senhora. Bom dia, boa folga. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Pode deixar tudo espalhado aqui não, entendeu? Tem que dar uma juntada ali mais pro canto, que se o seu Carlos passar aqui, depois vai sobrar pra mim. Que aqui pega até a passagem do pessoal que chega da rua. Tá beleza? O instrumento do meu pai era o violão. Sempre foi. O violão era como se fosse o porta-voz da emoção do meu pai, sabe? Quando ele não conseguia dizer alguma coisa, estava chateado, né? Ou sei lá, não sabia, né, como dizer. Então ele tocava e cantava alguma música que dissesse por ele. Eu acho que eu herdei isso dele também. Domingo era um dia que meu pai nunca ficava de mau humor, nunca. Ele acordava preparado para esse ritual de escola de samba que era sagrado para ele. Então era sempre assim, a gente acordava e ia na feira. Antes de ir embora, ele me comprava um pastel de carne com queijo que me servia de café da manhã. Quando a gente chegava em casa, eu arrumava as compras, ele limpava o banheiro, varria tudo pronto. Antes das 11 a gente já estava na escola. Quando eles terminavam de afinar os instrumentos, a maneira deles aquecerem era com partido alto, né? Os caras faziam o refrão na hora, aí um deles olhou pra mim e mandou. Dizem que o maior invento do homem na terra é a roda. Eu sou sambista e afirmo a maior invenção é a roda de samba. Aí o refrão pegou, né? Dizem que o maior invento do homem na terra é a roda. Eu sou sambista e afirmo a maior invenção é a roda de samba. Aí um outro cara olhou pra mim com o pneu e mandou assim, ó. Quando eu era criança, um dia eu tava doente. Bastou meia hora de roda, eu estava curado, feliz e contente. Hoje eu aprendi com o tempo que não interessa qual seja a moda. Só o que salva a gente em qualquer situação nessa vida é a roda de samba. É bonito isso, né? Dizem que o maior invento do homem na terra é a roda. Eu sou sambista e afirmo a maior invenção é a roda de samba.
Dizem que o maior invento do homem na Terra é a roda. Já tô com 19 anos de carteira assinada aqui no prédio. 19 anos. 7 entre ajudante, porteiro e folguista. Né? Já tô com 12 anos de zelador. Todo mundo me conhece aqui no prédio. Todo mundo. Eu nasci aqui nesse apartamento, né? Que o samba não foi a única coisa que eu herdei do meu pai, não. Entendeu? O seu Adailton, meu pai, era zelador aqui no prédio. Querido por todo mundo. Assim, era bom mesmo de pegar no batente, sabe? Aí com 13 para 14 anos, ele falou que estava na hora de eu começar a trabalhar. Eu achei que ele estava certo, fui pedir para ele por aí, né? Fui no Mercadinho Alvorada aqui do lado, fui pedir de frentista no posto da esquina, né? Fui na Santo Remédio, a farmácia do seu Kleber, só que ninguém queria contratar naquela época. Aí no meu aniversário de 15 anos, meu pai me deu 2 presentes. Um emprego e um violão. Ele conseguiu pra mim o cargo de ajudante aqui no prédio. Ô, seu Rubens, peraí, seu Rubens! Calma aí, então. Seu Rubens, deixa que eu empurro, tá? Ó, vamos fazer o seguinte. O senhor solta o freio de mão, quando eu falar, o senhor dá a partida, tá legal? Vamos lá, peraí. Vai! Não, seu Rubens. Seu Rubens, o senhor tem que ficar tranquilo, o senhor tem que dar a partida só quando eu falar, tá? Vamos de novo, peraí. Vai! Aê, maravilha, seu Rubens, valeu, bom dia pro senhor aí. Nunca procurei outro emprego. Não. Nem tive vontade, sabia? Porque meu pai foi me ensinando um macete da profissão, né? Eu fui pegando gosto, jeito, porque tem uma coisa, parece um serviço simples, mas não é não. Não é só abrir um portão e entregar correspondência, não. Tem que ficar ligado em tudo que rola no prédio o tempo todo. Tá legal? E quando vira zelador, então, aí sim a responsabilidade aumenta, né? Que aí sim você tem que saber fazer de tudo. Então, eu continuo aqui no meu horário na portaria. Tenho que acompanhar o síndico em reunião de prédio. Também sou chamado, vira e mexe, para instalar chuveiro, eletrodoméstico, mais um monte de coisa. Aí esses dias eu estava em casa com violão de brincadeira. Comecei a fazer uma música das coisas que eu já tive que fazer aqui no prédio. Ficou divertido, ó. Ficou assim, ó. Pode chamar o Tatá. Pode chamar o Tatá. Olha aí, pode chamar o Tatá, que ele vai consertar. Pode chamar o Tatá, oh, pode chamar o Tatá. Pode chamar o Tatá, que ele vai te ajudar. Pinto parede, recebo encomenda, instalo o chuveiro, vigio o seu filho, mato lagartixa e ainda reformo o banheiro. Limpo janela, monto o guarda-roupa, coloco antena, carrego mudança, recolho bituca e ainda resolvo o problema. Pode chamar o Tatá, pode chamar o Tatá, olha aí. Pode chamar o Tatá, que ele vai consertar. Subo com pizza, oriento baliza, resgato o cachorro, penduro os avisos, seguro sacolas e ainda atendo socorro. Troco o varal, rego as plantas e mostro o apartamento vago, cuido do seu pet, aparto o conflito e ainda empurro seu carro. Pode chamar o Tatá, pode chamar o Tatá, olha aí. Pode chamar o Tatá, que ele vai consertar. Tatá é de Ataúfo. Na família do meu pai todo mundo começa com a letra A, mas aí rapidinho eu já ganhei esse apelido, hoje todo mundo me conhece de Tatá mesmo. O violão que eu ganhei do meu pai tá em casa. Tá lá em casa, às vezes eu pego ele e toco alguma coisa, né? Mas é mais pra não esquecer, sabe? Agora é engraçado isso, né? É engraçado que tem coisas que a gente quer esquecer e não consegue, né? E tem outras que se a gente não se esforçar muito, né? Elas parecem que vão embora. Ô, seu Hélio, tô chegando! Seu Hélio, sacola pesada dessa aí, pô, deixa que eu te ajudo. Ah, sabia. Aposto que o senhor viu o jogo todinho do Mirassol ontem só pra me atazanar hoje, tô errado? Não, faltou raça mesmo, seu Hélio, faltou. Mas e aquele menino novo do meio campo, Gilvan? O que o senhor achou dele? Aquele ali é jogador de seleção, seu Hélio. Tô te falando só nos tapinhas, 2, 3 toques na bola, já achava alguém pra dar passe pra chutar no gol, pô. Não, seu Hélio, 2x0 não é goleada, né, seu Hélio? 2x0 aí também, pô, o que o menino ia fazer sozinho? Não tem condição de levar o time sozinho, não, pô. Chegou sim, peraí que eu vou pegar pro senhor, peraí, só um instantinho. Tá aqui, ó, tá na mão, hein, senhor? Valeu, hein? Valeu, boa tarde, boa sorte no Tricolor amanhã. Quero ver. Figura.
eu tivesse que escolher um dia assim pra não esquecer, aí seria o dia do meu primeiro desfile com a escola de samba. Aquele dia foi muito especial pra mim. Meu pai tava na aula dos compositores. O samba do ano era dele, do Miltinho e do Ernesto Paixão. Aí ele ficava virando pra trás, assim, ó, tentando me ver, sabe? Eu lá, todo empolgado, tocando tamborim, com sorriso desse tamanho na cara. E ele todo orgulhoso de mim, né? O samba falava da força transformadora das crianças, do orixá Iberê, e de como a alegria dá caminho na nossa vida, né? Hoje as crianças estão em festa, tem paçoca e guaraná, a alegria tá presente, é idade que nos dá. E foi o ano que a gente chegou no grupo de acesso, pô. Ele falou que foi por minha causa, que foi a minha alegria que fez a escola subir e que eu nunca deveria perder isso, as ideias. Agora, se eu tivesse que escolher um momento assim pra esquecer, né? Aí seria o dia que eu tive que reconhecer o corpo do meu pai. Que aquele foi o pior dia da minha vida, o dia mais triste da minha vida. Que eu sempre vi meu pai como uma pessoa alegre, né? Que mesmo que as coisas não tivessem muito boas, ele tinha um semblante de esperança, né? Assim, de quem vê a vida de um jeito mais colorido mesmo. Então, mudar isso de repente foi muito difícil para mim. Que não tinha mais nada dele ali, né? Não tinha a voz, não tinha o olhar dele, né? Não tinha a serenidade. Ele estava deitado numa maca cinza, coberto com um lençol branco, né? Cheio de buraco no corpo. A única coisa que aconteceu como tinha que acontecer mesmo foi que ele morreu abraçado com o violão dele. O violão estava lá também, do lado dele, deitado, né? Com os mesmos buracos. Que matou um, matou o outro também. O violão eu levei pra casa. Meu pai eu tive que enterrar. Enterrei. Então agora em casa eu tenho 2 violões. Um que eu converso pra não esquecer e o outro que eu toco quando eu preciso lembrar. Para colocar a facial no prédio teve uma votação extraordinária. Quase nunca tem esse tipo de votação aqui. Quem é que vota? Quem pode votar é só o proprietário, né? O prédio tem 10 andares, 4 apartamentos por andar, dá 40. De proprietário mesmo que mora, tem 26 só. Os outros dificilmente aparecem. Dificilmente. Aí tem um restante que é locatário e tem 2 apartamentos vagos. Eu não entendi muito bem porque o pessoal quer colocar esse negócio aqui no prédio. Entendi. A Câmara tá em tempo que, né, resolve tudo de uma vez só, vigia tudo de uma vez só, mas isso aí é só para liberar quem tá entrando e quem tá saindo. Eu tô aqui pra quem então? Reconhecimento facial. Eu reconheço todo mundo aqui no prédio.
Todo mundo, ainda vou lá, ajudo o que precisa. Portaria. Opa! É da New System? É Gabriel, né? Tá legal, só puxar e empurrar o portão depois. Valeu, falou. Opa, beleza? Maravilha, sou eu sim, sou eu mesmo. Você que vai fazer o cadastro ou eu faço? Ah, tranquilo então. Tranquilo, maravilha. Monta aí o que você precisa, tá? Isso, tem uma tomadinha ali embaixo, ali do lado. Esse aqui? Tá legal, vamos lá. Nome do prédio? É Edifício Machado de Assis. Isso. São 40 apartamentos. Começa no 11 e vai até o 104, né? Primeiro andar 11, 12, 13, 14, segundo 21, 22, 23, por aí vai. Tem um meu lá em cima que não tem número também. Ah, também não, vamos lá, pô, show de bola. Você vai tirar? Maravilha. Aqui, passinho aqui? Tá legal. Pode tirar. Foi? Tá. Ah, tá, Ataú Financiamento Zelador, pode botar aí. Isso. Aí preenche aqui nesse caderno aqui. Certinho. Beleza, Gabriel. Beleza. E depois disso é o quê, cara? Ah, é? Ah, então show de bola. Acho que entendi. Tem que tirar foto, né? Esse botão aqui. Isso, só o rosto. Tá, tirou a foto, beleza. Aqui eu coloco o nome da pessoa, número do apartamento e depois o pessoal vai preencher os dados aqui no caderno que só depois vocês vão subir no sistema. Maravilha, então. Show de bola. Meu pai foi o primeiro zelador aqui do prédio. Trabalhou aqui uns 28 anos. Todo mundo aqui, o morador mais antigo, né? Seu Hélio, seu Túlio, Dona Esther, todo mundo me conhece de pequeno aqui. Seu Rubens, a maioria. Então, o seu Carlos tinha acabado de virar síndico quando meu pai morreu. Foi. Eles todos foram no velório. Aí quando deu uma semana, né, da morte do meu pai, o seu Carlos chegou pra mim e falou assim: Tata, o negócio é o seguinte, todo mundo gosta muito de você aqui no prédio. Todo mundo tá muito tocado com essa fatalidade que aconteceu com seu pai e nós não gostaríamos que você tivesse que se mudar daqui. Então nós fizemos uma reunião extraordinária de conselho. Nós gostaríamos de botar você de zelador no cargo do seu pai. O que você acha? Fiquei muito agradecido. Fiquei emocionado, né? Que eu tava no pior momento da minha vida, assim, eles me ajudaram, né? De bom coração. Fiquei tocado demais. Aí depois disso ele me abraçou, né? Me acolheu assim, e aí ele falou: a única coisa, Tata, é que a gente não vai poder mexer no seu salário agora, tá? O prédio teve aí uns custos com o enterro, com o velório, isso acabou mexendo um pouco no nosso orçamento, mas eu tenho certeza que você vai entender. Ano que vem, se tudo der certo, a gente passa a te pagar o seu salário de zelador e muda o seu registro também. É isso, cara. Você pode ser bom, gente. Todo mundo aqui é. Não, um ou outro morador, né, que às vezes apresenta um mau humor, uma insatisfação, faz parte, né, Gabriel? Ô, Dona Esther, tudo bom? Vem fazer o cadastro? Maravilha, eu que estou fazendo. Só ficar ali no cantinho que eu vou tirar uma foto da senhora. Isso. Vamos lá. Vamos lá, hein? Ó, no 3. 3, 2, 1 e... Fui. Prontinho. Agora, só preencher os dados aqui no caderno, ó. Isso, que depois o pessoal aqui vai subir no sistema. Vou botar aqui, ó. Dona Esther. 34. Foi. Seu turno tá em casa? É? Maria também? Ah, então já era bom aproveitar e já fazer todo mundo já de uma vez, né? Tá certo, Dona Esther. Valeu, Dona Esther. Bom dia pra senhora. Falou. Deu certo aí com ela? Apareceu a foto dela? Nome, tudo direitinho. Você não quer falar pra você? Pô, pode voltar no final do dia, né? Volta no final do dia, vou abrir aqui pra você. Valeu, Gabriel. Valeu, falou. Meu primeiro mês de zelador aqui, eu senti uma solidão muito grande. Foi. Parecia que tudo era muito mais silencioso que o normal, sabe? E lá em cima eu ficava sozinho, né? Cheio de memória dele.
caneca azul do cafezinho, cortador de unha, a camisa do Mirassol, todas as manias e os cantos onde ele gostava de encostar, né? Aí aqui embaixo eu preferi ficar no turno da noite por 3 meses pra... né? Aí depois desse tempo eu consegui tirar as coisas dentro do armário, fui lá pra escola, deixei com a Rita pra ela encaminhar pra quem estivesse precisando, e foi o samba que me salvou. Foi o samba que me salvou, que eu continuei frequentando firme e forte a escola, né? Menos como filho do seu Adailton e mais como tatá mesmo, né? Que nessas horas é bom você ser filho de alguém, é um cartão de visita, né? Vamos dizer assim, mas tem uma hora que você tem que mostrar que sabe rezar mesmo, né? Ô, seu Hélio, tudo bom? E aí, vamos pra 7. O anjo partiu, foi embora, sem tempo pro último abraço, e cada instante demora, sente a dor em cada passo, e dói mais porque a vida tem que continuar. Nada vai ser como antes, e daqui pra frente você está sempre aqui. Se a vida continua, seu rosto hoje estampa a rua, não vamos esquecer de ti. Portaria? Oi, seu Carlos. Tudo certinho. Fui lá sim. Foi bastante gente do prédio. Todo mundo chorando. Não tem jeito, né? Quando a gente volta de um velório, parece que a gente volta diferente, né? Parece que um pouquinho da gente vai junto também. Não é fácil. Então, seu Carlos, é isso que eu ia falar pro senhor, que faltam só uns 3 apartamentos e só. Viu, seu Carlos? Não, eu só queria conversar com o senhor pra depois, né, quando o senhor puder, pra entender melhor essas mudanças aqui do prédio. Tá legal. Quando o senhor puder, deixa a ata aqui na portaria que eu vou dar uma lidinha e a gente conversa depois. Tá certo? Tá legal, seu Carlos. Valeu, boa tarde pro senhor. Tchau. Nunca tinha ido no enterro depois que eu fui no meu pai. Que um filho enterrar um pai já é dose, né? Agora uma mãe enterrar um filho é porrada demais, né? Porque o filho vai embora com todos os sonhos dele, né? Com as milhares de coisas que ele poderia ter sido, um futuro em branco. Aí isso faz a gente rever um monte de coisa, né? Refletir. A minha entrada na escola de samba não foi como a do meu pai, não, na aula dos compositores. Comigo foi diferente. Meu vestibular foi no susto, sabe? Eu tava ali me arrumando pra ir pro ensaio, né? No meio da aula dos passistas, assim, no meio de um monte de gente. Aí, o presidente da escola passou por mim e falou assim: Tatá, o negócio é o seguinte, hoje é você que vai de mestre-sala. Aí eu parei assim, arregalei o olho, concordei com a cabeça. Cruzei o olhar com a Gabi, nossa porta-bandeira. Aí ela abriu um sorriso pra mim e eu fui. Aí não teve jeito, nervoso, corpo suando, tremendo, mas quando começa a batucada, a gente sabe o que fazer, sabe? Sabe quando você não consegue pensar em mais nada, assim, quando tudo que você mais precisa é viver aquilo ali, né? E já tem 10 anos que eu faço isso, tô indo pro meu 10º ano, na verdade, né? De mestre-sala no Grêmio Recreativo Unidos da Alvorada, tá? Tem 10 anos que eu faço isso, e pretendo fazer por muito mais, né? E esse ano a gente está de volta no grupo de acesso. Então, o desfile tem que ser perfeito, não pode dar nada de errado. Opa, beleza? E é para isso que a gente está trabalhando, né?
Agora imagina, daqui uns 3, 4 anos assim, a gente no grupo especial. Imagina só. Valeu, valeu. Desfilando assim na arquibancada lotada, aparecendo na televisão e tudo. Imagina. Aí sou eu já pensando lá na frente, né? É. Meu pai falava assim, Tatá, o dia que se colhe não é o dia que se planta. Tem que trabalhar. Tem um domingo que eu não penso nele aqui. Porque todo domingo eu tô lá com a minha comunidade, né? Aí eu fico pensando assim, será que ele tá me vendo? Sabe assim? Porque eu queria tanto que ele me visse mesmo de mestre-sala, peito aberto, sorrisão, pá, elegante, né? E esse ano tem um sabor especial pelo seguinte, quando eu consegui tirar as coisas dele lá de casa, eu tinha encontrado a letra de um samba dele. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça um tempão, sem saber como seria. Eu demorei para ter coragem para entregar na mão do meu time, mas entreguei no final do ano passado. Aí foi bonito demais como ele recebeu. Foi bonito demais, que a parceria deles também foi interrompida, né? Aí é isso, ele logo fez a melodia, né? E aí é como dizem, que a caneta do seu Adair era pesada mesmo, porque o samba virou enredo, e esse ano, depois de muito tempo, eu nem sabia que isso daria para acontecer de novo, eu vou desfilar no samba do meu pai. Ô, seu Carlos. Ah, maravilha, que bom que o senhor conseguiu. Beleza, vou dar uma lidinha e aí depois eu converso com o senhor. Valeu, senhor. Valeu, tchau, tchau. Ô, Toninho, dá uma olhada aqui na portaria que eu vou subir pra falar com o seu cara, já volta aí. Valeu, falou. Oi, seu Carlos. Tudo bom? Não, dei uma lidinha aqui rápido ali na portaria, já achei melhor subir aqui para falar com o senhor, que essas mudanças aqui é muita coisa, né, seu Carlos? É muita coisa. Como assim vai demitir de uma hora para outra Cleiton, Francisco e Milton? Quase todos os porteiros, até o Toninho. Quem é que vai limpar o prédio? Mas aí é complicado, né, seu Carlos? Aí é complicado porque a gente faz parte aqui do prédio, né? Inclusive, o senhor sempre falou que terceirizado não dá confiança para ninguém, agora vai botar limpeza terceirizada, seu Carlos? Mas quem é que votou nisso, seu Carlos? Quem é que votou nisso? O mais novo aqui do prédio tem 8 anos de carteira, todo mundo honesto. Leve isso de novo pro pessoal, que eles vão entender, pô. Seu Carlos, eu não tô falando de mim. Eu sei que eu tô aqui por conta do senhor. Eu sou muito grato por isso. Só que essa informação nova aqui, que eu li aqui, que eu vou ter que trabalhar no dia do desfile, aí eu sou obrigado a lembrar pro senhor que eu trabalhei aqui no Natal, no Ano Novo, a vida toda aqui nessa portaria. Eu sou prata da casa, seu Carlos. Eu fico à disposição em tudo quanto é feriado, justamente porque eu folgo no carnaval e todo mundo sabe disso. Mas eles não têm que concordar, seu Carlos. Quem faz essa agenda aí é o senhor. Quem decide isso é o senhor. Agora isso vai mudar também. Não. Carnaval não é brincadeira, seu Carlos. Carnaval é compromisso. É coisa séria. O senhor sabe? Meu pai sempre fez isso. A vida toda. Eu tô fazendo igual. Seu Carlos, os tempos são outros, mas o que mudou? Fala pra mim. O que mudou? De verdade. Ô, seu Carlos, eu sei que não foi só o senhor sozinho. Eu sei disso, eu já falei aqui pro senhor. Só que essa informação aqui que eu li aqui, né, que eu vou ter que trabalhar no desfile, se eu não puder trabalhar nesse único dia, que eu já falei pro senhor a vida inteira que eu não posso, eu vou perder emprego, casa, tudo, o que mais o senhor quer tirar de mim? Eles, é você, seu Carlos, é você, pô, o senhor não é homem, o senhor não tem palavra. Eu moro aqui minha vida toda, é minha casa, porra. Não vou fazer nada, não, seu Carlos. Pode ficar tranquilo, não vou fazer nada, não. Eu vou pensar. Aí agora a gente vai fazer uma música.
pai que me ensinou o valor da liberdade, o valor da liberdade. Ensinei para o meu filho, para que ele possa ter asas, para que ele escolha o caminho, para que siga no trilho do que for sua liberdade. Mas para ter pra onde ir, tem que ter onde pisar, reconhecer sua raiz, entender sua verdade. Esse é o chão onde eu piso e que me espelha o futuro, e só se enxerga o futuro pela ancestralidade. Ouço que o seu velho diz: essa é prata da casa, é preciso ter raiz para poder criar asa. Ouço que o seu velho diz: essa é prata da casa, é preciso ter raiz para poder criar asa. Foi meu pai quem me ensinou. Eu vou tentar contextualizar de onde a gente veio com essa peça e tal. Conheço o Felipe, a gente é amigo há bastante tempo já. A gente se conheceu fazendo um filme juntos, chamado Música pra Morrer de Amor. A gente se conheceu nesse filme. A gente ficou muito amigo lá, e uma das coisas que acontecia é que a gente, entre uma cena e outra, ficava cantando uns sambas ali, e aí a gente descobriu esse interesse em comum, que os dois já tinham esse gosto por esse universo. O tempo passou um pouco, a gente foi fazer uma residência com o Rafael Gomes, que era o diretor do filme no caso, mas é um parceiro já meu, antigo de trabalho, assim. E aí, essa edição dessa residência que a gente... Você fez duas, né? Eu fiz duas. A gente fez uma primeira, e na segunda, que foi no meio da pandemia, assim, quando abriu um pouquinho, assim, na pandemia, a gente foi fazer essa edição, e o tema, por conta da pandemia, virou um ano de luto, o tema desse negócio. Então você tinha que escolher alguma coisa sobre luto, podia ser um luto de alguém, de alguma coisa, de uma profissão, de qualquer coisa que você quisesse. E o Felipe trouxe um personagem, que era o Tatá, e ele estava de luto por um violão de um morador do prédio. Tinha a ver com uma história que é uma história que o Felipe tinha passado, assim, e tal, e ele quis trazer essa história. Isso foi em 2021, acho que 21, final de 21, assim. Aí passou, a gente conversando sempre, ele falou: eu quero fazer essa peça, eu tô querendo fazer essa peça, me mostrava umas coisas, a gente trocava um pouco, e foi passando o tempo até que o ano passado ele falou assim: cara, vou fazer a peça, você não quer dirigir essa peça? E aí a gente escreve junto, e aí você dirige, eu faço e tal. Eu falei: então vamos. Aí a gente decidiu começar, a gente não tinha, né, ainda não existia o texto, e a gente ainda não tinha R$1, mas a gente já tinha essa vontade, já era muita coisa. Então a gente falou: vamos lá. Aí, nesse meio do caminho, o Felipe continuou indo atrás, conseguiu uma possibilidade de financiamento para o espetáculo, e a gente então falou: agora a gente começa. Só que nesse meio tempo, o Felipe estava filmando uma série e estava em outro espetáculo. Então, assim, ele viu que ele não ia dar conta de escrever junto comigo a peça. Rapidamente eu percebi isso. Não vai dar pra gente escrever junto. Então, a gente se reuniu, a gente tá desde janeiro fazendo essa peça, tipo, todos os dias, desde janeiro a gente vem fazendo esse trabalho. Aí a gente se reunia lá e ficava pensando que peça que a gente quer fazer. Aí a gente tinha alguns lugares que a gente queria, então a gente sabia que a gente ia fazer assim: a gente quer contar uma historinha, a gente não quer fazer uma peça com cenas muito soltas, a gente quer fazer uma peça que se comunique com todo mundo, uma peça mais, que entre mais fácil, assim. A gente quer trabalhar essa figura desse trabalhador, isso interessa muito a gente, é um universo que interessa. Como partiu da coisa do luto, a gente falou: o luto também tem que estar presente. E aí a gente trouxe esses universos que também nos interessavam. O samba, aí é o que envolve também essa figura desse trabalhador, né, que a gente foi desenhando. Então, um
um pouquinho de futebol, um gosto por futebol, uma questão com a fé. Então, alguns desse universo popular a gente foi tentando trazer para a peça. E aí aí eu ia escrevendo as cenas, a gente lia, conversava, eu escrevia outra, vinha e tal. E aí a coisa já estava muito desenhada, assim, pra mim, já estava muito na minha cabeça, assim, eu falava, não, já sei como é, peraí. Aí dava mais um pouquinho e tal, escrevia, então... E aí a gente começou a ensaiar a peça. Desde o começo, a gente já sabia que já tinha sido convidado para o projeto o Alfredo Delpen, que é o diretor musical e quem compôs as músicas para o espetáculo, que é uma pessoa muito do universo do samba mesmo, assim, né? A gente é apaixonado pelo samba, ele vive esse universo, né? Ele é um grande músico e jurado do Carnaval Carioca e tal, tem toda uma relação intensa com o samba, assim, e com o teatro também, né? Ele é da Barca dos Corações Partidos. E então a gente já sabia que tinha esse time, a gente tem o Fabrício Licursi, que é um grande parceiro nosso também na direção de movimento. A gente convidou a Marisa Bentivenha para fazer cenário e luz. A Flavinha e o Rafa, a Flavinha Primo e o Rafa Lídio já estavam dirigindo a produção da peça, então a gente tinha basicamente o time montado para dar conta de fazer. E aí a gente está ensaiando e parece que vai estrear semana que vem. E é isso. Sei lá, tentei dar esse grande panorama, mas acho que você também pode falar. Não, é muito louco, assim, eu tinha muita vontade de, né, eu acho que a gente colocou uma imagem aqui na peça, não apareceu nessas cenas que eu apresentei, mas é essa imagem de raiz e asa, né, que o Vitor coloca no espetáculo. E eu acho que ao longo desses meses ensaiando a peça, todas as vezes que eu me deparava com alguma questão assim, eu tentava voltar para minha raiz no sentido de por que eu tô querendo fazer essa peça, por que eu tô querendo contar essa história. E eu tinha uma vontade muito, muito grande de falar do trabalhador comum, porque eu achava que, por vários motivos, na verdade, porque primeiro eu queria fazer uma peça que me lembrasse as peças que eu vi quando eu era criança, que eu assisti e que eu tive vontade de fazer aquilo ali que eu estava assistindo, sabe? Que eram peças simples, assim, com narrativas clássicas, de amplo alcance e né, não eram peças fragmentadas e tal. Então essa era uma das coisas. A outra coisa era de voltar a essa coisa do trabalhador comum, que me interessava muito, porque eu observava assim que quem eram os heróis, quem são os heróis da nossa dramaturgia, tanto a dramaturgia contemporânea quanto os que já viraram clássicos, né? E eu via pouco, assim, parece que para uma figura ou um personagem se alçado a um posto de protagonismo, de protagonista, ele precisa ter algum feito extraordinário. E o Tatá, o que tem de extraordinário na vida dele é o dia a dia dele, o amor que ele tem pela profissão, a maneira como ele lida com isso. Ele não é assim, ele é mestre-sala, mas ele não é o mestre-sala da Beija-Flor. Ele não ganhou 9 prêmios do sindicato dos porteiros e tal. Ele herdou isso e essa profissão do pai e esse amor do pai, então ele não precisa, a sensação que eu tenho é que ele não precisa de grandes holofotes, ele nem tem essa mentalidade, sabe? Eu acho que ele vê beleza na comunalidade, nas coisas comuns do dia a dia, da vida dele. Tem até uma canção que o Alfredo compôs para a peça que fala sobre isso, assim, sobre o cheiro de café, o toque de bola, enfim, as coisas comuns do dia a dia e da trajetória, assim, de uma pessoa que não precisa de uma grande coisa, assim, para se sentir pertencente à vida dela mesma. Então, foi um pouco isso, assim, partir um pouco dessa vontade. Eu tenho uma amiga, que é a Ana Flávia Cavalcante,
que ela fez uma performance, a primeira performance dela é A Babá Quer Passear, né? Ela pega um carro de bebê rosa, leva para, ela já fez pelo Brasil inteiro, em muitas cidades, fez em Paris, e ela tá vestida de babá, e ela entra num carrinho de bebê, enorme assim, rosa, e fica lá parada na rua só com uma plaquinha, a babá quer passear, quem passa ali, quiser fazer um passeio com ela, levar, vai, e é assim que ela... E ela fala isso, assim, que ela ficava pensando, a babá leva todo mundo, né, assim, no Rio de Janeiro, então, aquela coisa delas vestidas de branco, aqui na Zona Oeste deve ter também, né, de todas elas vestidas de branco e levando os bebês para passear, e partiu muito, essa performance partiu dessa indagação dela, que foi, tá, e quem leva a babá para passear? E aí a performance, enfim, teve uma carreira maravilhosa, ela continuou fazendo de vez em quando. Uma provocação, né, Felipe? Oi? Uma provocação. Exato, uma provocação. E eu acho que esse interesse do trabalhador comum, assim, de colocar ele, de alçá-lo a um posto de protagonismo, não é à toa, sabe? Eu sou de Guarulhos, eu me considero um milagre, assim, no sentido de ter eu tô com 34, de ter mais de 20 anos de trajetória no teatro, sendo um homem preto de Guarulhos, então minha mãe é professora, meu pai é vendedor, eu acho que as coisas se encaixaram muito bem, assim, sabe? Eu não tenho um zelador e um porteiro na família, mas eu tenho muitos tatás na minha família. Muita gente que vê a vida sob essa ótica, assim, sabe? Que nas maiores tormentas e que a vida de ninguém é fácil, mas que a pessoa consegue ultrapassar aquilo e porque ela se provoca a ver aqueles obstáculos, todos aqueles problemas da vida dela, sob essa ótica de, não, vamos lá, é pra cima, vamos pra frente, imagina, isso aqui não vai me abalar, eu vou continuar com o meu sonho, eu vou continuar com as minhas vontades, eu quero ser feliz, eu tô lá, sabe? Então essa gana, essa pulsão de vida que me interessava muito, que eu acho que a gente conseguiu traçar ela muito bem aqui na peça, assim. Eu quero muito que vocês vejam o espetáculo todo. Porque aqui fica... Eu ia só... Desculpa. Pode falar. O texto, mesmo sendo um solo, para um ator deve ser muito assim, instigante, estimulante, fazer o personagem narrando e depois os diálogos que entram, né? Você colocou no texto, então ele tem assim, várias camadas, né? E que isso também deve estimular assim, a interpretação, ora de um jeito, ora de outro. Não, completamente. Eu acho que assim, o nosso desejo de simplicidade, né, a gente queria colocar a simplicidade na cena e falar das coisas comuns e das coisas simples, mas fazer uma coisa simples em cena é uma coisa dificílima, extremamente laboriosa, extremamente complexa, porque, né... Quanto mais elementos você tem, quanto mais recursos você tem, são apoios, né? São pontos de apoio que você vai tendo. Então, criar um universo que a gente vai enxergando aos poucos sem nada, isso é muito difícil. É muito difícil. Né? Não é nada fácil. Então, exato, o Victor criou um texto complexo nesse sentido, assim, com muitos estados, com tramas que se complementam e se encaixam. As músicas também costuram muito bem a peça, as músicas do Alfredo. Você toca violão e canta quantas músicas? Que eu toco e canto, só uma na peça, mas que é essa que eu toquei pra vocês, mas que eu canto umas seis, eu acho, e tem umas outras 3 também que são trilhas no rádio, assim, né? Eu acho que eu ia falar uma coisa que né, você estava falando, eu pensei uma coisa que era assim, a gente queria fazer uma coisa também, a gente falava muito de uma coisa na delicadeza, assim, que tivesse a ver com uma proximidade, que fosse uma coisa bem afetuosa, assim, e acho que esse personagem, ele consegue chegar nessa camada do carisma, do afeto,
muito rápido. Ele é, assim, obviamente, um ator, um ótimo ator, extremamente carismático, ajuda muito, né? Mas é isso, né? Apresentar esse personagem para que a gente rapidamente torça por ele. Então a gente fala, agora a gente torce para ele. E aí a gente vai vendo as coisas que vão acontecendo, né? Porque tem isso tudo, né? Pegar uma situação cotidiana que a gente lida com porteiros o dia inteiro, né? Seja no próprio prédio, seja numa consulta médica, numa visita que você está fazendo a um amigo. A gente o tempo inteiro passa por tatás assim. Mas por que a gente escolheu fazer essa peça sobre isso agora, né? Então a peça começa no dia que está instalando as câmeras, ou seja, né, uma transição da modernidade. A gente, até esse dia, era um prédio como ele estava acostumado, como era o prédio que o pai dele trabalhou, e ele trabalha já há 19 anos, e é isso aí. E a partir desse dia que a gente começa, as coisas estão mudando. Começa a chegar as câmeras. Depois de 15 dias vai chegar a tecnologia de reconhecimento facial. A gente faz uma brincadeira, né? Esse personagem que chega, que vem fazer, é o Gabriel, que tem em cada esquina essas torres, Gabriel. Esses, né? Que é isso, essa tecnologia que está desempregando essas pessoas, assim, é um grande... Não tem o que fazer. Tipo, ou você decide ficar com as pessoas no prédio, ou essas pessoas, cedo ou tarde, vão perder os empregos. E a gente tá vivendo isso. É engraçado quando a primeira vez que vocês foram no ensaio, você comentou, né? Você falou, não, meu prédio tá acontecendo não sei o quê. O Alfredo, quando veio do Rio, falou, no prédio da minha mãe teve um negócio, minha mãe é síndica, ela tava lá defendendo os porteiros, não sei o quê, não sei o que lá. Todo mundo que a gente conversa tem uma situação, tá passando por isso, né? Então a gente queria também dar conta, assim, não é para ser sobre isso, não é tipo, vamos levantar esse panfleto e brigar, né? É uma peça, é para ser gostosa, é tudo isso. Mas tem essa camada, assim, que é uma coisa que acho que os dramaturgos brasileiros sempre fizeram. Quando a gente olha com atenção para as coisas que eles já fizeram, eles sempre colocaram essas subtramas, assim, pra gente poder ir absorvendo, às vezes sem saber muito o que tá absorvendo. Mas a gente fala, ele é legal, mas nossa, caramba, né? Essas figuras que punham um trabalhador em cena, né? O Guarnieri, às vezes Pinimato, essas figuras assim, apontavam para esses lugares. Eu percebi que você tratou a diversidade do tema de uma maneira bastante suave. Você pensou que nem todo mundo do prédio pode tratar bem o porteiro, né? Porque as pessoas têm o grande defeito de olhar para uma pessoa que está trabalhando como um subalterno, como uma pessoa sem importância. E eu vi que você tratou de uma maneira bastante calorosa. O porteiro, ele é muito agradável, ele em nenhum momento ele tem um mau humor para poder fazer as coisas, né? Quer dizer, e isso é um pouco irreal, né? Porque na realidade o que a gente colocou, as duas coisas se chocam. É isso que eu quero dizer. Eu acho que isso, sem dúvida, é que o que a gente pensou é assim, tem um lugar, esse personagem especificamente, que nasceu morando neste prédio e aprendeu vendo o pai trabalhar, eu acho que ele entende como é que opera essa função. Ele já sabe que ele tem que agradar. Então a gente tinha uma coisa que é assim, não importa o que ele está vivendo na vida pessoal, aqui, como é que tá? Tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo certo. E aí, só que acontece na vida dele, para os moradores do prédio, uma situação que ele não consegue disfarçar, que é a morte do pai. A morte do pai, todo mundo fica sabendo. E aí é o único momento que talvez ele tenha sido visto nesse lugar. Na realidade são dois momentos, né? A morte do pai, que é uma coisa que choca muito, e a
a forma com que ele não pode sair para ir para o desfile. Trabalhou no Natal, trabalhou no Ano Novo e não no Carnaval. Quer dizer, o pai, a figura do pai e a figura e o evento do Carnaval, para ele é tudo. Exato. É a nossa vingança. Ele precisa falar. E ele fala. É a hora que ele se estressa com o síndico, que foi ameno, foi simpático, foi acolhedor e tal, mas que quando chega na hora do cara falar não, no Carnaval não, ele virou um macho. É que o síndico foi. Aquela hora. O síndico foi o vilão, né? É. O síndico acolhe, na visão dele que estava frágil, foi acolhido. Mas não foi, né? O síndico, o prédio economizou dinheiro, Lógico, não ele aproveitou deu o uma emprego, situação, que ele não mudou o salário, não fez o que tinha que fazer e se aproveitou ainda dele. Exato. E ele, como ele cresce dentro desse contexto, ele fala, não, mas a eleição foi muito legal pra mim, foi bom demais. Mostre o personagem porteiro como gente, né? E que realmente precisa ter um melhor tratamento. Um outro aspecto que eu senti, não é que eu senti falta, mas que eu vi que não foi tratado, é o lado político dessa história, entendeu? O que se faz com esse equipamento que está entrando, que vai dispensar, né? Vai dispensar os outros colegas e ele se revolta porque quem é que vai limpar o prédio, por exemplo, né? Mas não há aí uma, como é que eu posso dizer, uma costura de injustiça, defesa dos direitos empregatícios, essas coisas. Mas vale lembrar que são só algumas cenas que vocês estão vendo, né? Pois é, eu estou falando aquilo que eu extraí daqui. Claro. É que eu acho que é assim, a gente, claro, é a peça toda, né? Assim, tem o espetáculo inteiro, da onde ele começa e como ele termina, né? Eu acho que ele começa totalmente empregado na peça. Tipo assim, a gente vê um trabalhador na peça e a gente termina com o mestre-sala. Então ele faz o salto de aprisionado para a liberdade. Então esse trânsito político, ele está menos no campo da articulação sindical ou de direitos, mas ele está na resposta que ele escuta do que o pai disse para ele desde sempre, né? Essa música que ele tocou no violão é o único momento que o Tatá não é o protagonista da cena, né? Quem fala a cena toda é o pai. Então o Felipe fica quase escondido da cena, o violão que foi alvejado vem para a cena, então a gente vê essa imagem do violão que tomou os tiros, que ele levou para casa o violão. Então esse violão vem para a cena e é ele que conversa com ele. Então essa parte política é também tratada com delicadeza, assim, menos com enfrentamento, com esse conhecimento às vezes técnico e tal, porque é o primeiro e único emprego dele, né? Esse cara, ele não tem essa experiência de demissão, assim, não sabe, nunca foi em lugar nenhum. Não faz parte do mundo ele dele. Conhece isso aqui. Perfeito. Mas assim, é super político. É um trabalho. A Cida tem uma pergunta. Uma pergunta sobre que outros trabalhos você está fazendo junto, Frazão, Sim. com essa peça? Sim, bom, eu estou fazendo, terminei de fazer, na verdade, a próxima série da Netflix, que é o Emergência Radioativa, que é uma série do Fernando Coimbra, escrita e dirigida pelo Fernando, que trata daquele desastre, não sei se vocês se lembram, de Goiânia, né, do Césio. 7h45. Exato. E aí eu faço um médico lá, um dos primeiros médicos que se articulou com a pessoa que estava na cidade, que é interpretado pelo Johnny Massaro, protagonista. E agora eu estou fazendo a série da Copa de 70, o Brasil 70, a saga do Tri, também para Netflix.
que eu faço um torcedor. Eu represento, é um casal de torcedores, na verdade, que vendem um Fusca para ir para a Copa. Eles são apaixonados pelo futebol, então esse casal é o casal que representa os 90 milhões em ação. Assim, tá na mão desses dois personagens, exato. A gente está filmando ainda. Em outubro eu vou para o México para finalizar lá as filmagens e, enfim, tô muito feliz. Fiquei o ano todo ensaiando Prata, né? Terminou o Chico. Fazer muito. Terminei o Nossa História com Chico Buarque no começo do ano também, que é mais um trabalho que eu faço com o Rafa Gomes, que é nosso parceirão de trabalho. Aliás, é importante assim falar que eu queria ter falado isso antes, que esse trabalho é um trabalho que eu realizo eu me sinto em casa, com perdão do trocadilho, mas eu me sinto a prata da casa, porque o Vitor é meu parceiro antigo, assim, de trabalho, e o Fabrício Licursi é a mesma coisa, o Alfredo Del Penho também é a mesma coisa. Eu fiz com o Alfredo Museu Nacional, Todas as Vozes do Fogo, o último espetáculo da Barca dos Corações Partidos, e fizemos o Chico, e ele compõe as músicas e é o diretor musical do Prata agora. Então eu estou muito feliz, assim, de fazer mais um trabalho com amigos. E tem um filme para lançar também, por último, que é o Por um Fio, que é o longa, que esse eu já filmei há 1 ano e meio atrás, mas cinema é essa coisa, né, que demora para ser lançado, que é um filme homônimo ao livro do Drauzio, Por um Fio, que conta a história dele com a cancerologia, e um pouco da trama do irmão, né, ele perdeu um irmão para o câncer, e eu faço um paciente, são 3 pacientes, uma criança, um jovem e uma pessoa já na terceira idade. Eu sou jovem e aí tem Dona Zezé Mota fazendo a paciente da terceira idade, tem seu Otton Bastos que me opera, não acreditei. Incrível. Tem Sandra Corvelone que faz a minha mãe, a Bela Campos faz minha namorada, então eu tô esperando aí ansiosamente esse filme também. Já filmou? Já filmei, eu filmei há um ano e meio atrás, mas demora, né? Muito bem, rapazes. Uma E dupla de só mais talento, um 2 detalhe. meninos muito talentosos. Tem vários outros Delícias. criativos É. lá E que você- não puderam ver. Sim, Exato. eu tô falando deles porque eles estão aqui na minha frente. Não, tô falando pra Ah, E vocês estão pretendendo estrear A gente vai estrear dia 3 de setembro, quarta-feira que vem, dia 3 lá no Centro Cultural São Paulo. A gente faz, no Centro Cultural. É. Tá. a gente faz 12 apresentações num tiro bem curto. São 2 semanas, de quarta a domingo, dobrando a sessão no Curtinho, né? sábado. Curtinho. É. Curtíssima. Mas depois existe já alguma coisa mais objetiva de temporada, sem ser gratuita, Já estamos bem articulados para uma reestreia. Mas não fechada. Ainda não, porque a gente tá assim, a gente tá conversando já, mas é que a gente precisa ter foco para Assinar. terminar aqui tudo e chegar lá. Tá. Mas já estamos super conversando para... Porque acho que teatro tem essa coisa, né? Às vezes você faz uma coisa, cumpre, aí você fala, não, eu fiz 12, mas a gente trabalhou 6 meses, direto, todos os dias. 6 não, né? 8 meses. Pra fazer 12, fazer pelo menos uns 3 anos essa peça. Claro. Você Não, tem que rodar o máximo que puder para Exato, várias cidades, exato. para muita gente ver, porque a realidade de São Paulo é uma, do Rio é outra, Exato. de Minas é outra, Nordeste é outra e cada canto é um canto. Exatamente. Né? Nós somos vários Brasis aqui. Muito bom. É isso aí. Então, Gente, obrigado. Acho que é isso, Obrigado por vocês estarem Obrigado. aqui. pela- Adorei, viu? Obrigada. Parabéns. é, Maravilhoso.